de terno para mostrar uma estatística. Ninguém nem sabe direito qual que é a chance, a maior, quantos por cento. Para o álcool, parece que a gente tem que provar. Não, deu tantos por cento. Por que isso? Porque o senso popular de o que traz risco para uma coisa ou não é a meta-análise, apesar de já ter meta-análise sobre tudo isso. É a besteira de, fulano, se você vai sem capacete, você vai tomar uma multa. Isso que transforma a visão popular. Não é necessariamente a gente citar, isso é importante também, mas o que faz a grossa diferença são políticas públicas que protegeriam a população. Fizeram com o cigarro, né, cara? E funcionou bem. Fizeram com o cigarro, só que o cigarro errou um pouquinho mais que o álcool. E a indústria do álcool conseguiu aprender com o cigarro para desviar. Para demorar um pouquinho mais. Porque o cigarro foi fantástico, né, cara? Você diminuiu o tabagismo de forma agressiva no Brasil, proibindo fumar dentro dos restaurantes, proibindo fumar embaixo da marquise. E hoje o cigarro é meio que coisa de loser, assim, é coisa... Antes era cool, era legal ser fumante. E aí a indústria do cigarro usou artefatos muito parecidos com a indústria do álcool. Por exemplo, colocar o ator Brad Pitt fumando num filme, que é legal, pô, quem não quer ser o Brad Pitt... Aquela série Peaky Blinders deve ter aumentado o consumo de cigarro absurdamente, porque é toda hora alguém fumando. E deve, cara, eu duvido que não tem. Esse dia eu postei no meu Instagram, uma galera falou assim, cara, eu comecei a fumar por causa do Thomas Shelby. Porque eu vejo ele fumando. Tem estudo sobre isso. Deve ter estudo pra caramba. A indústria do cigarro e o cinema. Tem uma relação com a população que fuma e o quanto ele começou a aparecer no cinema. Eu lembro que tinha cigarro de chocolate pra criança, cara. Cigarrinho de chocolate pra criança. Mas a indústria do cigarro ela foi um pouco mais agressiva que a do álcool, um pouco rápido demais. Falando que o cigarro não fazia mal, dizendo que o cigarro melhora o coração, melhora... O álcool até fez isso. Só que o álcool, eles usam uma estratégia que ela é muito inteligente, mas eu acho que é questão de tempo para isso acabar, porque a gente está numa era em que tem pessoas disseminando informação e as pessoas estão começando a consumir essa informação. Que é o quê? Uma das coisas que a indústria do álcool mais gosta é o conceito de alcoólatra. Eles adoram esse conceito. E eles adoram utilizar escalas ultrapassadas. Para dizer que, para a pessoa olhar e vamos informar a população sobre o consumo moderado. Vem aqui fazer um teste e ver se você é alcoólatra. E é um teste com uma sensibilidade muito baixa. Qual que é a parada? Qual que é o... Eles variam. Uma dose no sangue? Como é que é? Não, questionário? Um questionário. Por exemplo, um questionário que antigamente era muito utilizado era o CAGE. Eu não sei qual exatamente eles estão usando. O último que eu vi não era nem era um qualquer, que eles falam, quantas doses você toma por dia? Eles pegam recortes de coisas científicas fora de contexto e juntam ali para que a pessoa comum que tem problema com álcool faça aquele teste e não seja classificada como alcoólatra. E aí eles dão orientações sobre o consumo problemático, daí pegam aquela pessoa mais... Porque um alcoolista grave, esses que a gente... o mendigo da rua que acorda desde que bebeu, acorda e já bebe, ele representa 9%. 1 a cada 10 é assim. 9 a cada 10 não são assim. E a indústria do álcool utiliza dessa narrativa de que, olha, o problema são esses alcoólatras. A gente vive... A indústria do álcool ela usa esse mecanismo, né? Nós vivemos fazendo campanhas para que as pessoas façam o quê? Beba com responsabilidade. Inclusive tem nas propagandas, né? Beba com moderação e tal. Eu acho que esse beba com moderação, às vezes eu suspeito... Que não quer dizer porcaria nenhuma, né? Eu suspeito que ele foi até introduzido pela indústria do álcool. Porque se você me fala o que é moderação, eu não sei o que é moderação. Cada um tem a sua moderação. Eles não estão nem aí para dizer o que é moderação. Cada um tem a sua própria moderação. Moderação para o fulano é 8 Heineken por final de semana. Para o outro é 12, para o outro é 4. É muito comum eu perguntar para algum paciente e ele me dizer assim... Vitor, eu tenho aqui 50 anos de idade, eu tenho uma carreira de sucesso e eu comecei a desenvolver o alcoolismo foi do último ano para cá. E aí eu começo a conversar com a pessoa e demora para ela começar a olhar e me dizer mais ou menos quanto que ela bebia. Mas ela já bebia de um padrão de alcoolismo quase sempre. Né? Bebia 4 cervejas numa única ocasião, é cerveja pra caramba. E a galera vê isso como super normal. Porque a maioria das pessoas que bebem, principalmente homens no Brasil, bebem de forma exagerada. Cara, qual que é a parada assim? Quando a gente... Normalmente, é isso mesmo que você falou. Normalmente a galera associa o alcoólatra, o alcoolista. O termo correto é alcoolista hoje, né? Os dois são errados.
Não tem termo certo. O termo correto talvez seja transtorno por uso de álcool. Tá. Síndrome de dependência. Tá. Mas eu gosto de usar alcoolismo porque é mais cool, parece. E vamos usar para a galera também associar, né, com o que a gente está falando. O alcoolista, que também poderia ser chamado de alcoólatra, né, que vocês já talvez conheçam mais esse termo, normalmente a galera as pessoas associam aquele tiozinho que acorda de manhã, toma um corote e passa o dia bebendo, ou aquele familiar que toma cachaça ou coisas assim. O que é um alcoolista? Assim, talvez não tenha uma definição, mas pode ser a sua opinião mesmo. Existem definições que vão ter prós e contras, porque assim como qualquer doença que existe em medicina, ou quase qualquer doença, a gente tem uma sensibilidade e especificidade. Por exemplo, o que é pressão alta? Pressão alta tem níveis, né? Porque o alcoolismo é um espectro. Tanto que as classificações mais importantes não é sim ou não. Não é tipo, se eu tomar 4 cervejas e não 6, eu não sou. Se eu tomar 6, eu sou. É um espectro gigantesco. É um espectro gigantesco que ele começa, e não é nem pela quantidade que a pessoa bebe. Porque se a pessoa bebe com bastante quantidade,